Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Yuri Simon, eu faço engenharia da computação no Cefet MG, em Belo Horizonte, né, campus Nova Gameleira. Faço parte do grupo de competição GCC, que é um grupo de computação competitiva, e hoje eu vou vir aqui explicar para vocês um pouco sobre um problema que envolve um pouco de árvore e calcular os caminhos por onde tem esses nós. Ok? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre árvore, vou falar um pouco como é que funciona, vou também falar um pouco do nosso algoritmo que a gente vai utilizar, que eu já vou deixar aqui um spoiler, né, que é LCA. A gente vai calcular os caminhos entre os nós e é isso. Antes de tudo, só para implementar mais ou menos aqui para vocês, já vou dar essa introdução aqui no início. Basicamente, uma árvore, ela é um grafo sem ciclos e ele é conexo. E então, basicamente, a gente vai ter n arestas, a gente vai ter n nós e a gente vai ter n-1 arestas nesse nossa árvore. Então, provavelmente vocês já devem ter visto algo relacionado a isso, mas imagina que a gente tem tipo que uma raiz aqui e essa raiz ela vai ter duas arestas que vão estar ligadas em outros nós, que vão ter outras arestas e assim sucessivamente. Isso aí seria a nossa árvore, só que a gente tem que deixar bem claro que é sem ciclo e precisa ser conexo, certo? Beleza. Então agora que eu já falei um pouquinho assim por cima, vou mostrar para vocês o nosso problema e explicar mais ou menos. Vamos lá. Aqui, deixa eu vir aqui para tarefa. Tá, beleza. Tá, esse aqui já tá um pouco. Pronto. Vamos lá. O nome do nosso problema é Contando Caminhos. Eu já deixei ele aqui para vocês, né? Caso vocês queiram ver, caso vocês queiram dar uma outra forma de resolver ele, tem uma outra ideia, tá bom? Aí vocês deixam aí nos comentários do vídeo. Mas tá aqui. O conteúdo que a gente vai abordar, né, é o Coding Paths, na verdade, teoria dos grafos, né, que vai ser essa árvore que eu vou falar, que eu já falei para vocês, o funcionamento do nosso algoritmo e a resolução do nosso problema. Então, esse aqui é o nosso problema motivador, que, como eu falei para vocês, a gente vai receber uma árvore com n nós e a gente vai ter que fazer m consultas nessa nossa árvore. A tarefa principal desse problema, para resolver ele, no caso, é descobrir para cada nó quantos caminhos dentre esses m's que foram dados passam por esse nó. É isso. Aí eu também falei para vocês também um pouco da explicação de árvore, mas vale ressaltar que uma coisa que é muito importante é que para cada par de A e B, a gente vai definir um único caminho. É muito importante isso. E isso aí é o que está envolvido em árvore, né? Porque existe apenas um único caminho entre qualquer par de nós em uma árvore, ok? Então aqui tá o nosso problema. Você recebe uma árvore composta por n nós e m caminhos na árvore. Sua tarefa é calcular para cada nó o número de caminhos que contém este nó. A primeira linha de entrada contém números inteiros n e m, o número de nós e caminhos. Os nós são numerados de 1 até n. Então existem n linhas que descrevem as arestas. Cada linha contém dois números inteiros, m e b. E existem uma aresta entre esses nós, m e b. Finalmente, existem m linhas que descrevem os caminhos. Cada linha contém dois números inteiros, um m e b. Existe um caminho entre esses nós. Então, basicamente, a gente está aqui falando, né? A primeira linha de código foi dito que vai conter os números n e m, que é o número de nós e caminhos. Seriam mais ou menos esses daqui. Aqui também a gente tem as nossas restrições,
que vai ser o nosso n e o nosso m, que eles têm que ser menor do que 2 vezes 10 à quinta, e o nosso a e b, né, menor do que o nosso n. Aqui tá as entradas e aqui é a saída desejada. Beleza. Pessoal, vou mostrar aqui também para vocês no slide. E é o LCA. O LCA é a forma e a técnica que a gente vai utilizar, que vai calcular em uma árvore com quantos caminhos passam em cada nó. É basicamente isso. Vamos também falar aqui da seguinte intuição que a gente precisa ter na hora de resolver esse tipo de problema, que é, tem que saber diferenciar como que vai ser implementado o nosso código, né, o nosso algoritmo. Porque, como foi dito aqui, a gente vai estar lidando com números muito grandes. Se a gente fizer um algoritmo que seja n vezes m, por exemplo, a gente vai estar fazendo com que o nosso n e o nosso m, que são menor do que 2 vezes 10 à quinta, estejam se multiplicando. Então, o nosso tempo de algoritmo ficaria muito ruim e provavelmente não passaria no nosso juiz. Então, uma forma da gente otimizar isso de uma maneira mais eficiente é o tempo O de n log n, que vai diminuir esse tempo assim, e com certeza, né, com a diminuição do tempo, o programa vai ficar mais otimizado, vai rodar melhor e vai ser aceito pelo nosso juiz. Aí, né, o funcionamento, vamos buscar a melhor maneira de conseguir resolver o problema dos caminhos. E aqui eu já vou mostrar para vocês o nosso código. Eu vou abrir aqui a pasta. E isso aqui, ó. Beleza, ele já está aqui. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre esse DFS aqui do nosso LCA, né? O nosso pré-processamento. Então, a primeira parte que a gente vai fazer é montar nossa árvore, que ele vai ler aqui as nossas arestas, né? E construir a lista de adjacência. Esse nosso pré-processamento do nosso LCA é para fazer a DFS a partir do nó 1, que vai ser a nossa raiz. Vamos guardar a nossa profundidade de cada nó e vamos preencher e ir em busca do ancestral e guardar o tempo de entrada e saída. Isso também é muito importante. Aí, na linha seguinte, vamos ter aqui o nosso LCA, né, de calcular o número e os processos de consultas. Vamos ter a nossa DFS, que, como eu deixei já para vocês, é para propagar as somas. Na nossa main, teremos o for, que é para inserir os valores, o tempo, o cálculo da nossa DFS da LCA, e também o for, que é para imprimir o resultado desejado. Então, esse aqui é o algoritmo que a gente vai usar para resolver esse problema dessa árvore. É o algoritmo de LCA, que, como eu disse para vocês, é buscar o caminho melhor dentre esses nós, né? Então, vamos mandar esse código para o nosso juiz. Eu já tinha enviado ele só para conferir. Então, ele já tem aqui um spoiler, né? Que ele funcionou. Mas aqui agora enviando para vocês, mostrando o código correto. C++. Vamos enviar. E aí, ele passou em todos os casos de testes, que foram esses 13. Tá aqui, cada um desses casos de teste. É isso. Já mostrei para vocês o algoritmo, a resolução do nosso problema. E é isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tá aqui o QR Code para que vocês possam seguir a gente nas nossas redes sociais.